Atos, capítulo 2, verso 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, por mais uma vez que o Senhor nos dá essa bendita oportunidade de podermos estar reunidos, Senhor, em torno do teu nome, pelo teu Espírito Santo, Senhor, e pela tua palavra. Nós te agradecemos por esses momentos. Te pedimos também que o Senhor conduza a tua palavra, Senhor, porque nós sabemos que a tua palavra é a verdade que precisamos para que possamos seguir adiante na nossa vida, Senhor, espiritual, material, no nosso proceder nessa terra, Senhor. Por isso te pedimos que o Senhor possa nos aproximar um pouco mais do teu Filho, Senhor, através da tua palavra, porque entendemos que Ele é a palavra que nós precisamos. Também entendemos que sem Ele nada nós podemos fazer, Senhor. Por isso nós te pedimos que por misericórdia o Senhor possa usar o irmão que fala e também que os irmãos que vão escutar a tua voz possam ser edificados pela tua palavra, Senhor. Nós queremos que as nossas mentes e os nossos corações estejam completamente compenetrados na tua palavra, Senhor. Toda distração, todo impedimento, Senhor, que venha da parte do nosso inimigo, nós expulsamos em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos estar aqui, Senhor, não somente de corpo presente, mas de corpo, alma e espírito, Senhor, para que possamos te cultuar da maneira que lhe é devido. Por isso te pedimos que o Senhor possa colocar nos nossos corações um santo temor, Senhor, pela tua palavra e pela reunião, Senhor, porque assim vamos proceder segundo a tua vontade. Nós te pedimos isso tudo, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meu ponto específico nessa noite, irmãos, é o último ponto dessa frase, que é nas orações. Mas vejo tanta dificuldade de todo o povo de Deus nesses 4 aspectos durante essa nossa pequena jornada nessa terra. Tenho 44 anos, mas desde pequeno já servia o Senhor com meu pai, indo nas reuniões, e lembro-me muito bem da década de 80, da década de 90, e me lembro e me envergonho também da década que nós estamos vivendo hoje. Para o cristianismo, talvez a pior década, a década da ignorância, talvez, a década de nenhuma comunhão, a década de que realmente ninguém está guardando mais o partir do pão, e realmente sempre houve uma dificuldade em todo o povo de Deus nas orações, mas igual nós vemos hoje, a dificuldade que temos, Klaus, com as orações, nunca foram vistas em todo o tempo da igreja. Por isso, talvez o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: quando vir o Filho do Homem, talvez achará fé na terra. E essas coisas precisam preocupar os nossos corações, trazer dentro do nosso coração um santo temor de Deus, porque às vezes nós tentamos entender as coisas espirituais, tentamos entender a doutrina dos apóstolos, entender as grandezas, as riquezas insondáveis que temos em Cristo Jesus, mas nós não separamos nenhuma hora para orar por dia. Então queremos entender as coisas espirituais com olhos carnais, e o Senhor nos diz que não é assim. Você lembra quando o Senhor Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, ele pede para os discípulos para que ficassem com ele, vigiando e orando, e o Senhor vai orar. Quando o Senhor volta, o Senhor diz: vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora. Talvez o mínimo que o Senhor precisasse de nós por dia seria 1 hora de oração, Klaus. Se nós fôssemos botar algumas diretrizes nas nossas vidas, para que possamos crescer no Senhor, crescer nessa vida, crescer na doutrina dos apóstolos, crescer na comunhão dos irmãos, no partir do pão e nas orações. São 4 pilares que a igreja precisa para manter uma vida cristã equilibrada.
E como Satanás ataca ferozmente cada uma dessas doutrinas que temos. Hoje nós vemos como o povo de Deus, ele banaliza o partir do pão. Tem irmãos que partem o pão agora, irmão Luiz, para nossa vergonha, com Coca-Cola, com chips. Eles não têm noção do que são as coisas espirituais. Talvez porque não se espelharam naqueles que nos deixaram ensinamentos. E na década de 80, para nós que somos mais jovens, você viu um santo temor de Deus na hora do partir do pão. Talvez os irmãos não tinham nem tanto entendimento da palavra, mas quando era uma reunião do partir do pão, parecia que o Espírito Santo enchia o local, e havia um santo temor de Deus naqueles locais de reunião. Pessoas eram batizadas, endemoniados saíam correndo dos lugares de reunião, paralíticos andavam. Nós vimos tantos milagres, prodígios e maravilhas no meio do povo de Deus. E talvez você me pergunte, então talvez o Senhor mudou? Não, o Senhor nunca muda. Hebreus 13 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então eis a pergunta para nós: quem mudou? Quem que está mudando? Satanás tem atacado a igreja de uma forma terrivelmente, irmãos. E muitas vezes nós pensamos que estamos tão profundos nas coisas espirituais. Profundo de uma certa maneira que não consegue orar nem por 10 minutos. Imagine que profundidade espiritual. Certo irmão esses dias me perguntou: irmão, para que eu vou orar se o Senhor já sabe até a palavra que vai sair da minha boca? Não é assim que diz a palavra? Que a palavra nem saiu da nossa boca? Para que nós vamos orar então, se o Senhor já sabe o que nós vamos pedir? Esse irmão não tem nenhuma noção de relacionamento. O Senhor quer ter um relacionamento íntimo conosco. Ele não está dizendo que Ele não sabe o que nós vamos pedir, mas Ele está nos demonstrando que Ele precisa ter esse relacionamento. Porque é nesse relacionamento que nós vamos construir uma vida cristã equilibrada. Irmãos sem relacionamentos são irmãos carnais. Relacionamentos com oração. Quem não ora não obtém poder espiritual. Uma das diretrizes para você obter poder espiritual é você orar. E não pense que o poder espiritual é demonstrado somente em milagres, prodígios, sinais e maravilhas. O maior poder que o Senhor nos dá é para conter a nossa carne dentro de nós. Isso sim é um poder espiritual. Um homem segundo o coração de Deus, que anda segundo os seus preceitos. Esse é um homem espiritual. Porque nós, irmãos, não nos movemos por ondas. Os homens hoje têm métodos, criam tantos métodos para as reuniões. São métodos e métodos e métodos. Os homens procuram métodos, o Senhor procura homens de oração. E quantos homens de oração hoje o Senhor iria encontrar? Homens que dedicam sua vida para oração. Porque é fácil, irmãos, nós dizermos que amamos o Senhor, mas não passamos nem 5 minutos orando, conversando com Ele. Isso é porque o Senhor deu a sua vida por nós, para que hoje nós pudéssemos ter esse livre acesso ao Pai. De todas as vezes que nós entrarmos no nosso quarto e dobrarmos os nossos joelhos para orar, nós temos esse acesso com Deus. E de certa maneira nós vamos vendo a sociedade indo de mal a pior. Por quê? Porque a sociedade tem se afastado de Deus. E tudo que se afasta de Deus vai de mal a pior. Porque o Senhor é a luz. O Senhor é a realidade que nós precisamos. E quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós nos afastamos da realidade. É por isso que hoje a cristandade atual está sendo motivo de chacota, porque tem se afastado das realidades espirituais. E veja, irmãos, esse aspecto da oração é um aspecto que nós precisamos guardar de uma forma
tão cuidadosa, porque o diabo tem atacado até mesmo as formas de oração. Porque muitas vezes você pode ir para uma vigília, como muitas vezes nós já vimos isso, se reunir entre irmãos, e cada um ia orar para um canto, e ficar falando em línguas, não se fala nada, mas ficavam lá. Satanás ataca ferozmente essa vida de oração que a igreja precisa ter, porque esses 4 aspectos, você só vai conseguir guardar se você guardar todos. Você não consegue guardar a comunhão se não tiver oração. Você não consegue guardar ou perseverar na doutrina dos apóstolos se não tiver oração. Você não vai ter a realidade do partir do pão se não tiver oração. Todos esses aspectos, eles se complementam. Então você não vai ser um irmão equilibrado na palavra de Deus se você não ser o irmão que ora. Aliás, irmãos, por isso tanto desequilíbrio teológico hoje, porque as pessoas, eles querem estudar e esquecem de orar. E quando você estuda sem oração, você pode estar sendo um grande falso mestre. Porque se você estiver recebendo revelação de Deus, essa revelação que você está recebendo vai te levar a ser um homem de oração. Se a revelação que você está recebendo não te leva a ter momentos de oração, isso não é revelação da parte de Deus. Porque nem tudo que é espiritual veio da parte de Deus. Nós vemos tantos espíritos de engano que passaram no meio do povo de Deus durante esses anos. Tantas ondas vêm e vão, mas o Senhor permanece. Tantas dificuldades nós vemos, e o Senhor continua o mesmo. Como nós precisamos, irmãos, diligentemente guardar, preservar a doutrina dos apóstolos, a comunhão dos irmãos, o partir do pão e as orações. Porque quando você chega na igreja de Atos, você vê uma igreja funcional. Como o coração do Senhor anseia para que essa época da igreja voltasse. Eles tinham tudo em comum. Quando um irmão pregava a palavra, se você vê o capítulo 3 de Atos, as primeiras pregações de Pedro, juntando elas dão mais de 5.000 homens, sem contarem mulheres e crianças. Aí você me pergunta, por que hoje eu prego e não acontece nada? E eu posso fazer a mesma pergunta para você. Você tem orado antes de pregar? Você tem orado antes de fazer as coisas? E o Senhor nos ensina, irmãos, em toda a sua vida, que Ele foi um homem de oração. Você viu, o Marcelo abriu a reunião hoje com o Senhor orando. Pai, te dou graças, Senhor. Ele não fazia nada sem orar. E nós fazemos tudo e não oramos. É triste falar isso, mas é a realidade da igreja. E se o Senhor ele chama as nossas atenções, é porque Ele quer mudar esse conceito das nossas vidas. Ele quer que nós nos aproximemos dEle, tenhamos relacionamento com Ele. Porque muitas vezes nós falamos dEle e não temos relacionamento com Ele. Nós estamos extinguindo ou apagando o Espírito. E eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Porque em Tessalonicenses capítulo 5, Paulo diz, orar sem cessar. E quem não ora, realmente apaga o Espírito. Não apagueis o Espírito. Porque se você não ora, o Espírito para você está apagado, a sua visão está ofuscada. É como se ele falasse que você, e você não escutasse. A sua audição está entupida, o seu ouvido está entupido, irmão. Quando você não ora, o Espírito para você está apagado. E às vezes nós encontramos irmãos e dizem, nossa, eu sirvo tanto ao Senhor, eu sou um homem tão bom, mas como que o Senhor não fala comigo? Irmão, como que eu não consigo descobrir isso, irmão? Às vezes tem irmãos que têm algumas dificuldades com alguns assuntos da Bíblia, né? E eles tentam entender.
mas não dobram o joelho nem por um minuto para pedir: Senhor, me dá entendimento para que eu possa entender sobre esse assunto. É como você tem o autor do seu lado do livro, e você fica só lendo o livro, mas não fala com o autor. A primeira pessoa, quando você tem alguma dificuldade com as Escrituras, que você precisa perguntar é para o próprio Senhor. Você precisa se ajoelhar e orar: Senhor, estou com dificuldade de compreender a Tua palavra, me ajuda. Porque segundo 1 João capítulo 2, 27, a unção que nós recebemos nos ensina acerca de todas as coisas. Mas nós não queremos saber da unção, Felipe. Se nós estamos com algum problema, a primeira coisa que nós vamos perguntar é para os outros. E não estou dizendo aqui que nós não temos que tomar conselho. Sempre nós temos que tomar conselho. Mas eu preciso dizer para mim e para você: o melhor conselho seu é quando você dobra o seu joelho e fala com o Pai secretamente, como o Senhor nos ensinou. Esse é o melhor conselho para um cristão. Aí sim nós temos os irmãos para nos ajudar. Mas se o irmão é um irmão que está ajudando você numa carreira, na sua carreira, o irmão vai te apontar isso: irmão, antes de você fazer qualquer coisa, vá orar, peça para que o Senhor te revele. Porque esse é o papel do discipulado. Você discipula a pessoa a Cristo, não a pessoa a ser dependente de você. Mas infelizmente nós vivemos nos últimos segundos, né, Klaus e Aron? Porque se Paulo fala que a última hora era quando Paulo estava vivo, onde que nós estamos então? Nós estamos nos últimos segundos. Nós conversávamos ontem, o Marcelo falava que nunca teve tão próximo as estatísticas da vinda do Senhor. Se você olhar para as guerras, para os rumores de guerra, nunca teve tão forte. Se você olhar para as doenças, para as pragas, nunca teve tão forte. Se você olhar para os terremotos, e você olhar o gráfico, você vai se assustar. Porque 20 anos atrás o gráfico estava aqui, e agora ele está mais ou menos aqui. Ele deu uma subida que você não acredita. Ele fez assim, ó. E as realidades estão aqui, mas nós estamos perdendo a realidade de ter uma vida em secreto com o Senhor. E o Senhor, Ele tem aquela maneira muito peculiar dele, Aron, de ensinar, porque Ele nos ensinava fazendo. O Senhor, Ele tinha intimidade com o Pai, porque a oração nos traz intimidade com Deus. A oração nos traz santificação. A oração nos traz olhos abertos. E a oração nos traz, irmão Luiz, essa percepção espiritual. Porque um irmão que ora, ninguém engana. Nós às vezes podemos estar enganando a nós mesmos, mas o irmão que ora, Deus não deixa ninguém enganar esse irmão. Porque ele tem olhos abertos. Ele tem percepção espiritual, o Espírito fala com ele. Ele não está apagando o Espírito está aceso dentro dele. E quando alguém fala alguma mentira para esse irmão, o coração do irmão arde, não, isso não é verdade. E você está enganando e sendo enganado, porque a Deus ninguém engana. E nós somos tão fiéis a tantas coisas, mas a unção que nós recebemos do Senhor, às vezes nós não somos fiéis. E Paulo nos ensina, João nos ensina, todos os apóstolos nos ensinam a sermos fiéis àquilo que nós temos recebido do Senhor. Porque Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele tem falado que fará conosco. Então nós precisamos realmente confiar no Senhor. Porque, irmão, eu não vou perguntar aqui por questão de educação, mas se eu perguntasse, como o Senhor falou, no mínimo, o mínimo de um cristão, orar 1 hora por dia. Se eu perguntasse, irmãos, quantos de nós aqui oram 1 hora por dia? E eu fosse baixando 50 minutos, 40 minutos, meia hora, 20 minutos, 5 minutos. Mas quantos de nós querem revelação espiritual? Nós queremos. Nossa, como eu quero me aprofundar no Senhor. Mas, irmão, há um segredo na profundidade. O segredo é ter intimidade.
O Senhor não revela nada a ninguém que Ele não tem intimidade. Por isso o Senhor quer ter intimidade conosco. Ele sabe sim, antes da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Mas Ele quer ter esse contato, irmão Lene. Ele quer isso. Ele nos pediu isso. E Ele nos deu o Seu Filho para nos ensinar a ter isso. Amém? Veja o que Paulo fala a Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Vamos abrir lá, irmãos. Veja, 3 palavrinhas. Orai sem cessar. O que ele quer dizer com isso? Orai a todo tempo. Em todo tempo você deve orar, porque nós devemos dar graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso 18. Veja o 17. E não apagueis o Espírito. Precisamos realmente orar sem cessar. Sabe, irmãos, quando nós estamos alegres, nós precisamos orar. Quando nós estamos tristes, nós precisamos orar. Nos momentos de paz, daquela alegria no coração, nós precisamos orar. Nos momentos mais turbulentos também. Nos que nós conseguimos controlar, que não sai da nossa alçada, nós precisamos orar. E naqueles momentos que as coisas saem da nossa mão e nós não conseguimos mais controlar, nós precisamos orar. Porque nós precisamos entender que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque se nós não fazermos assim, agora você vai entender, você vai apagar o Espírito. Aí Esdras, tu pode me perguntar, tá, o Espírito está escrito aqui, eu vou apagar ele com uma borracha? Não, é que para você agora, ele está apagado. Porque você está contaminado com as coisas desse mundo. Você tem se apartado da realidade de Cristo, da oração, da intimidade com Deus. Então às vezes você está vendo a resposta de Deus, mas não consegue discernir. Não consegue discernir. Você está vendo o Senhor, mas você não consegue discernir. E daí o Senhor fala com você, mas para você o Espírito está apagado, porque você não tem momentos em secreto com o Senhor. Você lembra no capítulo 24, ou no capítulo 14 de Mateus, verso 22, o Senhor tinha acabado de alimentar 5.000 homens. E a palavra diz que ele foi procurar um lugar para orar. Eu vou parafrasear, depois nós vamos ler. E ele fala para os discípulos: vocês pegam o barco, vocês vão indo. E o Senhor subiu o monte e foi orar. Veja, onde que o Senhor foi? Foi orar, irmão. Secretamente, sozinho. Foi ter um momento de oração. Veja o cuidado de Cristo. Ele, sendo Deus, nos mostra esse cuidado, Arão. Olha só. E às vezes nós não temos esse cuidado, fazemos muitas coisas e nem oramos. E estamos apagando o Espírito para nós. Aí o que aconteceu? Veio uma grande tempestade e as ondas balançavam o mar. E os discípulos ficaram desesperados. Você vai entender aqui o que Paulo está dizendo agora. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Por que nós devemos orar sem cessar? Eles estavam passando por uma circunstância que saiu do seu controle, não saiu? Eles estavam pensando, nós vamos tudo a pique. E eles desesperaram, mas eles não oraram. O que aconteceu? O Senhor veio andando sobre as águas. E o que eles disseram? Meu Deus, um fantasma! Eles não reconheceram o Senhor. Era o Senhor. Mas se eles estivessem orando, eles tinham reconhecido. Nós estávamos orando e o Senhor veio nos socorrer. Está vendo, irmão? Aí o Senhor notou que eles não reconheceram. Daí o Senhor falou, fiquem em paz, sou eu. Aí eles não reconheceram a voz do Senhor.
Pedro disse: és tu mesmo? Então manda que eu vá até tu andando sobre as águas. E o Senhor então vem, e ele veio. E a palavra diz que daí ele teve dúvida e afundou. Veja que interessante, irmão. Para eles, nesse momento, o espírito estava apagado. O Senhor apareceu e o Senhor falou nesse momento, mas eles não viram nem escutaram o Senhor. Talvez nós passamos por momentos difíceis da nossa vida e o Senhor está ali, mas nós não conseguimos ver. Ele imediato vem nos socorrer, mas nós não conseguimos escutar a sua voz. Imagina, como é que eu não vou escutar a voz de uma pessoa que está andando comigo, ou entender, durante tanto tempo? Como é que eu vou ter tanta dúvida? Por que isso? Por falta de intimidade com Deus. Como é que eu não vou reconhecer a voz da minha esposa? Ou a voz da minha filha, ou a voz dos irmãos que convivem comigo? Mas se eu convivo com vocês, estou direto com vocês, a hora que qualquer um de vocês aqui falar, eu vou identificar. Quem está falando é o Rodrigo. Quem está falando é o Orão, é o Klaus, é o Esdras, é o Estênio, é o Marcos. Eu consigo identificar pela voz. Mas quando nós não temos relacionamento, nós não conseguimos identificar a voz. E realmente é isso que o Senhor quer nos mostrar. Paulo diz que se nós não tivermos em oração em todo o tempo, e entender que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, nós vamos, para nós, o Espírito vai estar apagado, irmão. Por mais que Ele fale, os nossos ouvidos estão fechados. Por mais que Ele nos mostre, os nossos olhos estão fechados. Por isso, quando nós temos uma vida de oração, nós temos intimidade com Deus, nós temos santificação, nós temos olhos abertos e nós temos percepção espiritual. E tu sabe o que é uma coisa tão triste, irmãos? É você falar algo espiritual por uma pessoa carnal. Você fala algo espiritual, a pessoa não vai entender. E a pessoa vai começar a debater com você, porque ela não entende das coisas espirituais. Talvez se a hora que nós estivermos conversando, nós devêssemos perguntar: irmão, você orou 1 hora pelo menos hoje? Não, para conversar sobre esse assunto comigo, não. Então volta para casa, ora 1 hora, depois vamos tentar entender esse assunto aqui. A gente não vê isso, porque nós queremos entender as coisas, mas nós não temos essa vida em secreto de oração. Por isso que Lucas aqui em Atos ele diz que eles perseveravam. Precisa ter perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e no que mais? Nas orações. Você sabia que na Bíblia tem citações de oração mais de 366 vezes? São cerca de 370 vezes que aparece tanto no grego como no hebraico o verbo que quer dizer oração. Será que isso é uma coincidência, irmão? Você vê as orações nos Salmos, você olha quão lindos são os Salmos, tantas orações de Davi. Até as orações que denotam um caráter negativo. Mas o Senhor nos ensina a orar. Amém, irmãos? Mas como que nós vamos ter esse entendimento, se hoje é tão difícil nós virmos, até na reunião de oração, que para um irmão espiritual deveria ser a reunião principal da igreja? Porque se não tiver oração, não tem revelação da palavra, irmão. No domingo não tem revelação da palavra. Se não tiver oração, não tem ensino. Se não tiver oração, não tem partir do pão com realidade, não tem comunhão. Nós perdemos. Por isso tantas heresias têm entrado no povo de Deus, porque o povo de Deus não ora. E não somente não ora, alguns oram sem entendimento. Por isso essa luta tão grande contra a oração. Como nós precisamos
ter esse momento de oração, irmãos. Mateus, eu falei que ia ler, vamos ler, capítulo 14. Verso 22. Como eu disse para os irmãos, o Senhor tinha acabado de alimentar 5.000 homens. Fez a multiplicação. Que milagre, né, irmão Luiz? Veja o verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Veja o nosso mestre nos ensinando, irmão. E você vai encontrar isso várias e várias vezes nos evangelhos. O Senhor orando em todo o tempo. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e as ondas açoitavam o barco, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando sobre as águas, ou sobre o mar. Os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. Você está vendo, irmão? E tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me que eu vá contigo. Veja a dúvida, veja a falta de entendimento, veja a falta de olhos abertos, veja a falta de ouvidos abertos. E o Senhor, por misericórdia, disse: então vem. E Pedro, descendo ao barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, com a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu-lhe a mão e tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E veja, irmão, como às vezes nós temos tão pouca fé, como às vezes o Senhor nos aparece, o Senhor fala conosco, e nós não escutamos a sua voz, e nós não conseguimos discernir o seu mover entre nós. Quem não ora não reconhece o Senhor. Você lembra no chamamento dos apóstolos? Eu vou usar o livro de Lucas, porque tem muitas passagens. Lucas capítulo 6, verso 12. Se você vê Lucas, vamos abrir lá, Lucas capítulo 6, verso 12. O que diz aí, irmão? Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando com Deus. Esses pregadores da teologia liberal vão falar assim: nossa, eu tenho tanta intimidade com Deus, que hoje eu estou conectado com Deus 24 horas, é uma conexão via digital, sabe? Né? Não preciso estar me separando para orar, eu só dou aquela piscadinha assim e já falo com Deus, o Senhor já me entende. Nossa, que muito espiritual. Mas o nosso mestre, o Deus encarnado, ele tinha esses momentos que se separava para orar. Talvez você seja mais espiritual que Jesus, e não precisa se separar e ter esses momentos para orar. Mas o Senhor tinha esses momentos e se separava e orava. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu os 12. Veja o exemplo que o Senhor nos deu. Antes de fazer qualquer coisa, o que o Senhor fazia, irmão?
O Senhor está começando o ministério dele aqui. E ele foi escolher os 12 discípulos. O que o Senhor fez? Ele foi orar no monte. E não foi uma oraçãozinha curta. A palavra diz que ele orou a noite toda, como lhe era de costume. Porque quem ama a Deus, irmãos, quer ter relacionamento com Deus. Quem não ama não quer ter relacionamento. Quem ama dá tempo, quer conversar, quer estar junto, quer separar um tempo. E há muitos anos atrás, posso contar porque alguns irmãos aqui já viram isso comigo. Às vezes você ia chegar na casa de um irmão, Juarez, e você chegava na casa do irmão, a esposa do irmão levantava, pois não? O irmão está, ele está, mas está orando. E o irmão não vinha falar com você, irmão. Se você quisesse falar com o irmão, você ia lá onde ele estava orando e ia lá orar com ele. Mas o irmão não parava de orar para te atender, irmãos. Isso era corriqueiro, isso a gente via muito. Mas hoje, se nós colocarmos no nosso coração de orar apenas 10 minutinhos, o seu celular vai tocar 10 vezes. E 10 vezes você vai parar para atender, porque você não consegue separar nem uma hora para estar se dedicando à oração. Irmãos, e se nós não tivermos oração, nós não vamos ter partido do pão, nós não vamos ter comunhão, nós não vamos ter doutrina nenhuma, irmão. Está tudo acabado. Porque a oração realmente é a chave do avivamento. Não há avivamento sem oração. E o que é o avivamento? É nós conseguir submeter a nossa carne ao Espírito Santo de Deus. E como que nós vamos submeter a nossa carne ao Espírito Santo de Deus, se para nós o Espírito está apagado? Aí os irmãos, mas Deus não fala comigo. Não, às vezes Ele está falando, você não está escutando. Porque você não está orando. Você não tem buscado o Senhor. E aqueles que estão de alguma maneira buscam de uma maneira religiosa. Então você viu o ataque do diabo para essas coisas. Essa é uma oração do Senhor Jesus, que nos ensina acerca de todas as coisas, irmão. Você vai tomar uma atitude, você vai fazer algo na sua vida, ore primeiro, irmão. O Senhor, tudo que Ele ia fazer, Ele orava, irmão. E não era pouco tempo. Se Ele estava triste, Ele orava. Você vai ver Ele no Getsemane orando. Quando Ele, no canto, no hino de vitória dele, que Ele agradece a Deus, Pai, te dou graças, Senhor, porque ocultaste essa... A Bíblia diz que Ele exultou, houve uma grande alegria dentro do coração dele. O que Ele fez? Ele orou. Mas lá no Getsemane, quando Ele suou gotas de sangue, Ele orou. Quando Ele foi escolher os discípulos, Ele orou. Ele sempre orava. Todas as atitudes que o nosso Senhor teve foram atitudes debaixo de oração. E acho que para nós, Ele é o nosso exemplo. Não siga um irmão que não ora, irmão. Nós precisamos ter essa diretriz. Irmãos que não oram são irmãos carnais. E se eu e você somos irmãos que não oramos, nós precisamos voltar e começar então a ter uma vida em secreto de oração. Sabe por quê? Porque a oração é o firme fundamento nosso. Se você não orar, não adianta você subjugar os seus filhos às suas ordenâncias, porque você não tem uma vida de oração. E se você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida de testemunho. E se você não tem uma vida de testemunho, você não tem autoridade. Porque na vida espiritual a autoridade é delegada pelo testemunho. Você não vai escutar um irmão que não dá testemunho para você? Vai? Mas você quer que o seu filho te escute, você não dando testemunho do seu filho. Ou vice-versa, marido e mulher, você quer que a esposa te escute, mas a esposa não te vê buscando ao Senhor. Você quer que o marido te escute, converse com você, mas o marido não vê você orando, buscando ao Senhor. Veja como a oração, irmão, realmente é a chave da nossa mudança. Sem oração, não tem realidade espiritual. O espírito está apagado para nós. E quantas vezes nós vemos pessoas falando
sem unção. E quando eu falo unção, não digo aquela gritaria, aquela baboseira. Tem pessoas que quando falam, a palavra que sai da boca do irmão, ela pesa no nosso coração, porque ela sai com unção. Mas tem pessoas que falam 2, 3 horas, e aquilo só não mexe com o nosso coração, não muda o nosso interior, porque não tem vida. Sabe por quê? Porque palavras sem oração não têm vida. E para você o Espírito está apagado. E talvez você está pregando ou falando do Senhor só de você mesmo, para você mesmo. E talvez para você mesmo está sendo algo muito espiritual. Very, very spirit. Muito, muito espiritual. Mas não tem peso as palavras. Porque você não ora. Alguns irmãos do passado diziam que para cada pregação de 1 hora, teriam que ter no mínimo 10 horas de oração. Se você quer falar 1 hora, ore 10 horas. É quando você abrir a boca, o que sair da sua boca vai ser palavras com revelação. Palavras que vão edificar. Você entende, irmão? Você consegue entender aonde que nós estamos errando? E se nós olharmos para a vida do Senhor Jesus, nós vemos que ele sempre orava. Você lembra na confissão de Pedro, o que o Senhor estava fazendo? Vamos usar o livro de Lucas. Lucas, capítulo 9, verso 18. Um pouquinho mais para frente, irmãos. Lucas 9, 18. Veja o que o Senhor estava fazendo. Estando ele orando à parte, acharam-se presentes os discípulos a quem ele perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E daí você sabe a resposta de Pedro. O que Jesus estava fazendo? Ele estava orando, irmão. E suponho eu que houve revelação de Deus na vida de Pedro só porque Jesus estava orando. Porque está vendo, irmão? Ninguém vai conhecer Deus com a sua pregação se você mesmo não orar. Tanto que eu prego para minha família, né? Tanto que eu prego para aquele meu amigo, mas, irmão, é que ele não se converte, irmão. Mas você orou 1 hora? Não orou às vezes, né, irmão? Veja o que Jesus fez. Ele estava orando, à parte, separado, orando. E quando você ora, você move o coração de Deus. E quando ele chega perante os discípulos, ele faz uma pergunta. Que pergunta, irmão? Ele moveu o coração dos discípulos apenas com essa pergunta: quem o povo está dizendo que eu sou? Ele esperava essa resposta. Porque talvez em oração o Pai já tinha revelado. Ele e o Pai são um, sabe por quê? Porque ele tinha uma vida de oração. E se você vê na oração que o Senhor fez para nós, por nós, ele diz que eles sejam um, Senhor, como eu e tu somos. Você quer ter revelação? Não vai ter sem oração. Você vai ter enganação. Revelação não. Você quer que as pessoas que te escutem tenham mudança de vida, tenham realidade de vida cristã? Você precisa orar, irmão. E é isso que o Senhor nos ensina. Veja a revelação que teve. Pedro levanta e diz: tu és o Cristo. Uns estão dizendo que são João Batista, outros que é Elias, outros que é o profeta. Tem um monte de gente falando muitas coisas, porque o Senhor faz milagres, sinais e prodígios e maravilhas aqui. Mas eu digo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi assim? Não teve revelação? Por que teve revelação? Porque o Senhor separava a sua vida em oração. E se existe uma pessoa que viveu na terra que não precisava se separar para orar, é Jesus, irmão. Então você me pergunta: mas então por que Israel? Ele se separava? Porque ele quis nos dar o exemplo, Juarez. Ele diz assim: em tudo vos dei o exemplo.
Ele não precisava se separar com o Pai, porque o Pai e ele são um. Os pensamentos do Pai são os pensamentos dele, mas ele quer nos demonstrar algo. Então por que Jesus se separava para orar? Para nos ensinar. Ele é o bom mestre, e o bom mestre é esse, que ensina com o exemplo. Então, na revelação, teve oração também. Veja, irmão, no Monte da Transfiguração, o que Jesus estava fazendo? Você lembra? Quem lembra? Vamos abrir lá. Lucas capítulo 9, um pouquinho mais para frente, verso 28. Quando a gente começa a analisar a vida do Senhor Jesus, a gente vê que Ele nos deixou tudo já, irmão. Basta apenas nós olhar para Jesus, para a sua vida. Veja, cerca de 8 dias, Lucas capítulo 9, verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele... Quem aqui acha que o Senhor precisava subir o monte, está orando para que aquilo acontecesse com ele? Não, ele não precisava. Mas ele quer nos ensinar. E você vai começar a ver as coisas. E não estou falando aqui de um evangelho psicopata que não pensa nem no que fala. Você vai começar a ver o sobrenatural de Deus quando você estiver orando? Sim, irmão, isso é uma realidade, não é uma psicopatia. Porque se você for para um psiquiatra e dizer que você viu um anjo, ele já vai te receitar uns 5, 6 psicotrópicos. Você está esquizofrênico, pá, pega isso aqui e vai para casa. Está vendo coisa? Tô, então vai. Mas quando você ora, irmão, você vai ver realmente o sobrenatural de Deus. Porque esses irmãos viram. E muitos irmãos que oravam viram. E o Senhor agora sobe o monte e leva com ele. Vou levar vocês 3 aqui, vou deixar os outros mais à parte. E foi orar. E quando ele estava orando, o que aconteceu? Ele se transfigurou na frente deles. E as suas vestes resplandeciam de tanta brancura. E apareceu Moisés e Elias. Veja, como é bom orar, irmão. Eu nunca vi nada, Senhor. Irmão, você ora? Não. Então, o que você quer? Mas ainda que nós não nos movemos por ver coisas ou deixar de ver, não nos movemos por causa disso, não. Mas com certeza, todos aqueles irmãos que oram, já viram muito do sobrenatural de Deus. Então, se você não ora, não julgue quem vê as coisas. Agora, se você ora e lê a palavra de Deus, você precisa julgar as coisas pela palavra de Deus. Mas a pior coisa que tem, irmãos, é nós comentarmos as coisas espirituais com irmãos carnais. Esses tempos eu falava para o irmão, às vezes não compensa nem a gente comentar. Talvez ninguém vai entender. Tem coisas que o Senhor mostra para você, que foi para você, fica para você. Se você falar, pode dar problema. Porque outros vão tentar entender algo que foi para você. Uma coisa eu digo para você e para mim, irmão. O Senhor fala conosco individualmente. Fala. E nós precisamos ter olhos abertos, percepção espiritual, para conseguir discernir as coisas espirituais. Amém? Por que aconteceu? Os discípulos não conseguiram, eles vendo a glória de Deus, quando eles viram Moisés e Elias, eles já desfocaram.
Não tinha percepção, né? E imediatamente desceu uma voz do céu e disse: ofuscou Moisés e Elias, e o Senhor continuou brilhando, e a voz disse: esse é o meu filho amado, no qual eu tenho todo o prazer, a ele escutai. Veja, irmão, veja a revelação que veio. Nossa, irmão Luiz, você imagina você estar orando e vir uma voz do céu e falar com você. Isso pode acontecer? Pode, irmão, pode. Nós não nos movemos atrás disso, mas isso pode acontecer, irmão. Porque aconteceu com o Senhor Jesus. Mas o que ele estava fazendo? Estava orando. Amém? Nos momentos de alegria, o que ele fazia? Orava. Nos momentos de dificuldade, ele orava. Nos momentos de decisões, ele orava. Nas revelações, o que ele estava fazendo? Orando. No sobrenatural, o que ele estava fazendo? Orando. Então o Senhor Jesus orava muito. Ele era um homem de oração. E ele é o único que não precisava. Ele só fez para que hoje nós pudéssemos estar aqui demonstrando o que ele fez. Porque ele fez para ensinar eu e você a orar em todo o tempo, sem cessar. Porque senão nós não vamos conseguir enxergar o Espírito. Amém? Em Lucas capítulo 10, verso 21, ele vai exultar de alegria. Naquela hora exultou Jesus. Essa palavra exultou é uma alegria muito grande e encheu seu coração. E o que ele disse? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E ele continua a oração. Feliz o Senhor estava. O que ele fez? Ele orou. Mas também, irmãos, o Senhor nos ensina a orar. Veja que interessante, Pedro, o Senhor nunca ensinou ninguém a pregar. Hoje nós temos o interesse em aprender a pregar, fazer um grande esboço, ter uma pregação expositiva. É tão bom, né? Nós estamos preocupados em conhecer as coisas espirituais, mas orar o Senhor ensinou. Por quê? O que ele estava fazendo quando ele foi ensinar a orar, irmão? Vamos ler lá, irmão. Lucas capítulo 11, 1 e 2. Veja o que está no capítulo 1 de Lucas. Deu uma feita e estava Jesus fazendo o quê? Nossa, como é que ele ia ensinar os discípulos se ele não orava? Ia ter como ensinar? Mas os discípulos, de tanto ver o Senhor orar, eles vão falar para o Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Aí ele falou: tá, tudo bem. Veja, uma pessoa que tem o dom do ensino, ela precisa orar. Porque o Senhor, a métrica do Senhor era assim: ele ensinava fazendo. Ele orava tanto, que quando os discípulos chegaram perto dele, o Senhor ora tanto. Jesus, mestre, nos ensina a orar. Ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou os seus discípulos. E daí ele ensina. Capítulo 10, verso 2. Então ele os ensinou: quando orares, dizei assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Que é uma oração tão conhecida entre nós, né? Como que ele ensinou? O que ele estava fazendo? Por que os discípulos queriam aprender a orar? Porque Jesus orava. Amém? Veja, irmãos, agora nós vamos passar para a oração dos Montes das Oliveiras. No maior sofrimento do Senhor, o Senhor nos ensina a orar. O que ele foi fazer? Ele estava orando. Veja, Lucas capítulo 22.
verso 39. Veja o que a palavra de Deus nos diz. E saindo foi como de costume. Qual era o costume do Senhor? Orar. E imagina, se existe alguém que não precisava orar, era ele, né, irmão? Mas nós não temos esse costume. E saiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Verso 14. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por certa vez, se afastou, cerca de 1 tiro de pedra, e de joelhos, o que ele estava fazendo? Orava. E o que ele dizia? Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não faça a minha vontade, mas a tua. O Senhor estava passando, irmão, pelo momento de maior agonia da vida dele. E o que ele fez? Ele orou. Mas não somente orou, ele orou com sabedoria. E ele tinha tanta intimidade com o Pai que ele não precisava, irmão, ter falado nada disso. Mas por que ele falou isso? Para que nós possamos ter sabedoria quando orar. Porque um irmão que ora com sabedoria, ele move o coração de Deus. Há muito tempo atrás, eu era pequenininho, eu sempre conto esse testemunho para os irmãos. E meu pai abria muitas obras na cidade de Joinville. E numa terça-feira ele tinha saído de bicicleta, ele ia de bicicletinha. Trabalhava o dia inteiro, até às 5 horas se arrumava, pegava a bicicleta e ia para um lugar. E ele tinha saído e estava abrindo obras, né? E foi fazer a obra do Senhor. Às 7 da noite, às 19 horas, a mãe conta que eu era uma criança muito enferma, me dava ataque epilético e pelos médicos eu teria que tomar aquele remédio Gardenol até hoje. E me dava uma febre muito forte e me dava epilepsia. E naquele dia me deu uma febre tão forte que eu apaguei às 7 da noite. Tem muitos testemunhos oculares aqui. E a mãe disse que eu não tinha mais respiração, não tinha mais batimento cardíaco, não tinha mais nada. Às 7 eu apaguei. E quando o pai chega em casa, perto das 10 da noite, a mãe me entrega gelado, já quase 3 horas sem respiração, sem nada. E aquele tempo, irmãos, era um tempo muito difícil. Talvez para os jovens aqui, você não vai entender o que é não ter um telefone, não ter para onde correr. Mas eu ainda peguei o finalzinho dessa era. E se você quisesse fazer um telefonema, você tinha que andar 5, 6 quilômetros a pé. Não é, irmão Luiz? Hoje o telefone está aqui, né? Se a gente precisar ligar para a ambulância, em 5 minutos está aqui. Mas antes não era assim. Antes as pessoas morriam sem nenhuma ajuda. E o pai chega e a mãe entrega aí o morto nas mãos do pai. E o pai teve, irmãos, uma oração consciente. A princípio ele contava que quando ele me pegou no colo, ele pensou que a mãe estava desesperada. Por quê? Ela ficou nervosa, então ela estava enxergando coisas que não tinha. Mas quando ele pegou no meu pulso, que ele viu que eu estava gelado, igual um gelo de geladeira. Sabe quando tu tira uma coisa da geladeira, tu pega, está gelado, eu estava gelado. Sem pulso, sem respiração. Aí ele perguntou para a mãe, faz quanto tempo que ele está assim? E a mãe falou para ele, desde as 7 da noite. Só que, irmãos, nós temos aqui algumas testemunhas oculares do que eu vou falar aqui. Se você quisesse encontrar o meu pai de manhã, você teria que ir no local de reunião, porque das 6 da manhã ao meio-dia ele estava orando. E isso ninguém pode tirar dos seus filhos, porque nós tivemos um pai que era um homem de oração. E quando há oração, irmão, há diferença. Ele sempre orava. Constantemente você estava vendo ele orando. E como isso é difícil hoje. Como é difícil, irmão. Você vê um homem de oração, um servo de Deus que tem os olhos abertos,
que tem os ouvidos abertos para escutar a voz do Senhor, que tem percepção espiritual, que tem intimidade, que tem santidade. Por quê? Porque não está tendo oração. E ele se ajoelha, me bota na cama, e eu lembro de flashes, porque nós tínhamos uma TV pequenininha assim, ela estava no canto do quarto, e eu me lembro quando eu fui voltando, que eu fui vendo aquela TV devagar assim, fui abrindo os olhos e vi aquela TV no canto. Me lembro desse flash assim, sabe? E ele ajoelhou, colocou eu deitado, e ele fez uma oração quase parecida com essa do Senhor Jesus. Ele falou assim: Senhor, o Israel é teu, tu me deste e tu pode levar, mas o meu coração de pai queria que ele voltasse para mim. Ele fez essa oração. Veja que oração com maturidade, irmão. O Senhor deu, o Senhor tomou, amém. Ele é seu, ele está no bom lugar, mas o meu coração de pai, como pai, queria que ele voltasse para mim. Então, uma oração, irmãos, com consciência, move o coração de Deus. E ele disse que quando ele orou assim, foi uma oração simples assim, irmão, simples assim. Não teve berro, não teve nada. Foi: o Senhor, o Israel é teu, o Senhor me deu, ele é teu, o Senhor pode levar, mas o meu coração de pai queria que ele voltasse para nós. E automaticamente eu abri os olhos, nunca mais tomei nenhum remédio, Gardenol, nada, irmãos, nada. Até hoje, se eu ir para o médico, se ele for vivo, que me consultava, ele vai dizer: essa mãe, como é que está viva? Deve ser doido. Que quando a mãe foi me levar no médico, ela falou: você é doida, se você tirar o remédio do seu filho, ele vai morrer. Mas estou aqui até hoje, já 40 anos depois desse acontecido. Amém? Então você vê o que é uma oração consciente. E o Senhor está orando consciente aqui. Ele diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha palavra, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmãos, o Senhor não precisava ter falado isso. Por que o Senhor nos falou isso? O Senhor falou isso, irmãos, para nos deixar o exemplo de como orar ao Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele ensinou assim. E quando ele estava na sua aflição, na sua agonia mais profunda, seus discípulos o abandonam. E ele vai dizer assim: vocês não conseguem orar comigo nem por uma hora. Quando ele volta, ele pega os discípulos dormindo, irmão. Que tristeza, quando nós estamos vivendo uma vida espiritual como se estivéssemos dormindo. O Senhor nos esperando e nós dormindo. Nós víamos antigamente, nós tínhamos muitos testemunhos assim, que o irmão se acordava à noite, toda a vida naquela hora, e ele dizia: o Senhor já estava me esperando para ter o meu momento de oração. E um dia o irmão não se acordou para orar, e o Espírito falou com ele: eu estava te esperando. Isso é ter intimidade, irmão. E às vezes é difícil nós falar dessas coisas, porque nós viemos de um movimento que isso foi tão escandalizado, né? Tantas coisas estranhas nós vimos, mas como isso é verdade, irmão, quando nós temos uma vida em secreto de oração, as coisas mudam. E por final o Senhor ora na cruz. Vamos usar também o livro de Lucas, capítulo 23. As últimas palavras do Senhor Jesus, quando estava sendo morto pelos seus algozes, ele diz: Pai, ele ora, irmão. Até nas últimas palavras o Senhor ora: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Deixando aqui uma lição, irmãos, de vida, de oração, e oferta para nós o perdão dos pecados. Até nos últimos momentos da sua vida o Senhor está orando. Amém? Uma vida de oração, deixando exemplo para nós, como nós precisamos perdoar
aqueles que nos têm ofendido. Porque na oração dele, ele nos ensina: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Isso é uma oração consciente. Amém? E as últimas palavras do Senhor estão no verso 46, irmão. Vamos ver lá. Veja o que Jesus fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você vê que uma vida de oração nos ensina a ter essa vida de confiança. O Senhor estava no lugar onde foi prescrito para ele estar. E ele olha e vê: está tudo consumado, acabei. Fiz tudo o que devia fazer. Olha que confiança. Porque quem não ora não tem essa confiança, irmão. Às vezes é tão difícil uma pessoa ter aquela certeza da vida eterna, né? Você explica, a pessoa não consegue ter essa certeza. Por quê? Porque ela não ora. Como que ela vai ter confiança se não ora? A confiança vem pela oração. O Senhor está orando aqui e ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é uma oração de absoluta confiança. Quem crê e ora tem confiança. E o Senhor, nos últimos momentos da sua vida, nos mostra isso. Que se nós tivermos essa vida de oração, que são dos 4 pilares da igreja, temos vários tipos de oração, mas essa oração em secreto, essa oração diária, essa oração cotidiana, que precisa ser algo cotidiano nas nossas vidas, sabe? Um costume nosso. Esses dias eu estava viajando, eu e a Rich e a Amanda, paramos no posto, chegou um carro assim, parou, os caras saíram apressados, botaram o tapete, e nós fomos envergonhados pelos muçulmanos, porque eles podem estar onde eles estiverem. Se chegou a hora deles orar, eles param onde estão, se estiver aqui, botam o tapetinho, vão lá e vão orar. Mas às vezes a gente tem vergonha de orar em público. Se alguém nos pede uma oração, a gente tem vergonha de orar. Não, eles não, irmão. Eles param o carro no meio da BR, botam o tapete e oram ali mesmo. Chegou a hora de oração, eu preciso orar. São costumes bons. São ensinamentos bons que nós precisamos guardar para o nosso coração. E o Senhor era um irmão que tinha o costume de orar. Em todas as suas decisões, ele orava. Na alegria, ele orava. No sobrenatural, ele orava. No ensinamento, ele orava. Na revelação, ele orava. Nos últimos momentos da sua vida, ele orava. E nós precisamos orar. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Você quer entender as coisas do Senhor? Ore. Vai ser bem mais fácil para você. Sabia, Pedro? Não existe melhor professor para você perguntar do que o nosso próprio Senhor. Ninguém vai ensinar igual a Ele. Amém, irmã Lena? Não existe. Ele usa os servos dele para nos ensinar. Mas essa vida cotidiana, essa vida diária de oração, é necessário que nós tenhamos. Irmão, eu quero ter uma família equilibrada. Vai orar, irmão, senão não vai ser equilibrada. Pode aparentar ser equilibrado, mas está tudo desequilibrado. Talvez quando você descobrir o que está acontecendo com a sua família, você vai ficar desesperado. Sabe por quê? Porque quando você não ora, para você o espírito está apagado. E quando você descobrir o que está acontecendo com a sua família, para você vai ser um choque. Mas, irmão, quando nós oramos, nada consegue enganar um irmão que ora. E mais esse exemplo nós tínhamos na nossa casa. Ninguém conseguia enganar o meu pai, irmão.
não tinha como, era impossível. Amém? Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pelo privilégio que temos de ter os teus ensinamentos para seguirmos, Senhor. Te damos graça porque o Senhor nos deu exemplo em tudo, Senhor. Vimos o quanto o Senhor orava, e talvez poderíamos passar dias e dias falando das tuas orações, Pai. E nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado o exemplo. Te pedimos que o Senhor também nos dê capacidade de te seguir, Senhor. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos aprender, Senhor, a ter uma vida de oração, Senhor. A ter uma vida em secreto contigo, Senhor. A ter uma vida, Senhor, de oração, orando sem cessar, Senhor. Entendendo que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como o Senhor disse, orai para não caíres em tentação. Nos ajuda, Senhor, a termos olhos abertos, ouvidos abertos, a não apagar o teu espírito, Senhor. Nos ajuda cada irmão em cada debilidade. Nós sabemos e confessamos que essa é a debilidade do teu povo nesses dias, Senhor. Muitas vezes falamos de coisas tão profundas, mas sem oração, Senhor. Não conseguimos tocar o espírito da palavra. Nos ajuda, Senhor, a termos momentos em secreto contigo. Durante a noite, durante o dia, Senhor. Quando acharmos propício e quando não acharmos propício, Senhor. Nos ajuda a sermos conhecidos como os irmãos que oram, Senhor. Que nós possamos realmente mudar o nosso interior, Senhor, para que realmente possamos ter essa vida de oração. Nós entendemos e compreendemos que tudo vem de Ti, Senhor, mas Te pedimos, nos ajuda, porque sem Ti nós não conseguimos, Senhor. Cria em nós, Senhor, esse desejo de oração, Senhor, de Te buscar, de termos relacionamento contigo, Senhor, de realmente, Senhor, ser irmãos que oram, Senhor, pelas suas famílias, pelos irmãos, para que a sua vontade seja feita, Senhor. Nos ajuda a perdoar os nossos inimigos, perdoar os irmãos que têm errado conosco, Senhor. Nós vemos tantos ensinamentos na Tua palavra, Senhor. São tantas coisas que o Senhor deixou para nós. Te pedimos que o Senhor possa ganhar o nosso coração, Senhor. Nós sabemos realmente que a Tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, Senhor. E nós Te agradecemos porque ela está diariamente, Senhor, esmagando nossos corações, Senhor. Nós Te pedimos, ajuda cada irmão em cada debilidade, Senhor. Se o Senhor não fizer, Senhor, quem vai nos ajudar, Senhor? O Senhor é por nós sabemos disso. E nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Nos dá percepção espiritual, Senhor. Nós sabemos, se não orarmos, Senhor, não vamos ter essa percepção. Nos ajuda, Senhor. É tão difícil orar nesses dias, Senhor. Como os nossos dias estão cheios de obrigações, Senhor. Tantas dificuldades, tantas distrações, Senhor. Tanto entretenimento, Senhor. Nos ajuda a Te buscar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a separarmos tempo para estar na Tua presença, Senhor. Em secreto, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós Te pedimos. Amém, Senhor. Proclamamos, Deus, Tua palavra.